Olá, amigos, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre a mordomia cristã, hoje com o assunto sobre os dons, os talentos, mas convido a todos a iniciarmos este momento com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, agradecemos por novamente podermos refletir sobre esse assunto tão importante em nossas vidas, que é a mordomia cristã, para aprendermos a viver da melhor maneira administrando os bens que o Senhor nos dá, para assim sabermos como agradá-lo em nossas vidas e aprender sempre a confiar em Ti. Amém. Você tem algum talento, algum dom? Ou o que você entende por talento, dom? Porque ouvimos constantemente pessoas falar sobre dons, talento, mas sempre como algo excepcional, por exemplo, saber vender, convencer alguém, jogar bola, tocar violão, cozinhar. Existem aqueles que se destacam realmente nessas áreas. E parece que só aqueles que são os melhores são considerados alguém talentoso. Mas e você? Tem algum dom? Você tem ou acha que não é bom em nada? Será que existem dons que são usados somente para este mundo e quando você fala no trabalho da igreja para Deus, ele não serve? Por exemplo, um pedreiro que tem a habilidade em construir, mas quando ele está se dedicando ao trabalho de Deus, esse dom não serve e ele tem que ter outro. Porque podemos dizer que existem dois tipos de dons. Os temporais, ou seja, aquele que nós vemos que são naturais. Por exemplo, em diferentes graus, mas todos sabemos caminhar e falar. Mas existem aqueles que se destacam nisso, sabendo falar 2, 3, 4 línguas. Ou aqueles que não somente sabem andar ou correr, mas faz isso melhor do que os outros e se tornam atletas. Mas existem alguns talentos naturais que se sobressaem aos demais. Mas também existem aqueles que muitas vezes nós nem percebemos, que todos possuem. Por exemplo, o talento de mexer com a terra, de plantar, lidar. Pois todos nós podemos pegar uma enxada na mão, começar a adubar uma terra e querer plantar. Mas tem pessoa que tem dom para isso, tem talento. Também o dom de ser um bom ator, o dom de ser um bom músico, um bom administrador. Muitos desses talentos, muitas vezes nós nem percebemos, ou estamos tão acostumados com eles, que nem valorizamos mais. Por exemplo, reconhecer que alguém que sabe lidar com a terra tem um dom para isso. Se espera que o ser humano perceba esses dons e o use da melhor maneira, para o bem-estar de todo mundo. Pois não existe dom ou talento que seja para proveito próprio, particular, egoísta, exclusivista, mas sempre para o bem-estar social de todos. O agricultor tem o seu talento, mas para o benefício de todos, pois se não fosse ele, o que nós comeríamos ou o que nós compraríamos no mercado? Um pedreiro é para o bem-estar de todos, pois se não fosse ele, onde moraríamos? Onde nos abrigaríamos? E assim funciona para todos os talentos. Não somente profissões, mas todas as qualidades que temos na vida. Ser uma dona de casa, por exemplo, é um dom. Saber cuidar da melhor maneira dos filhos, da casa, da roupa, da comida, ajudar, isso é um dom. Deus nos diz no texto de Mateus, na parábola dos empregados que recebem os talentos, em Mateus capítulo 25, versículo 16 a 17. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo e fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Nossos dons, eles são dados por Deus. E assim como na parábola se espera que nós façamos uso deles. Mas Deus não nos obriga.
podemos ser como o servo negligente dessa parábola. Que o que ele fez? Ele foi e enterrou o seu dom, dizendo, eu não posso usá-lo, não quero usá-lo, ou eu não sou bom o suficiente para usá-los, ou esses dons não são bons. Nós podemos negar o nosso dom, achar que ele não serve para nada, e assim podemos ser negligentes. Ou também podemos fazer um uso errado dele, usando eles de forma egoísta. Por exemplo, quando apenas pensamos em fazer uso deles pensando no lucro, no nosso benefício próprio, sem se importar se o outro vai ser prejudicado ou não. Por exemplo, novamente o agricultor, se ele se importar somente com o dinheiro da venda do seu produto, sem se importar se faz pouco tempo que foi passado um agrotóxico, um produto, um inseticida na plantação, e assim entrega para o consumidor algo que vai lhe fazer mal, pois o tempo de carência ainda não passou, ele está pensando somente nele, e não no outro. Ou o construtor que faz de qualquer maneira a casa sem se preocupar se ela vai ser boa para quem vai morar nela, se vai atender as necessidades, se vai durar, fazendo somente da forma mais rápida possível para logo começar outra obra e ganhar dinheiro. Ou o médico que se preocupa somente com o dinheiro da consulta sem se preocupar com o bem-estar, com a saúde do seu paciente. Ou seja, em todas as coisas que fazemos, podemos ser egoístas, negligentes, prejudicando o próximo, ou podemos usar da melhor maneira. Podemos ser bons administradores dos nossos dons, se dedicando, se aperfeiçoando, fazendo com empenho, reconhecendo que somos úteis para o bem-estar de nossas casas, de nossa sociedade, cidade, país, porque somos usados por Deus. Ganhamos dons para o benefício de todos. Também existem os dons espirituais, ou seja, aqueles que são dados para nós no momento em que nos tornamos cristãos pelo Espírito Santo. Como diz em Lucas 11:13, vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo ao que lhe pedirem. Ou seja, se mesmo o ser humano, com o pecado, com a sua maldade, sabe fazer coisa para os seus filhos, para a sua casa, família, quanto mais Deus nos dá dons, presentes, para o nosso benefício. E aqui diz sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é o maior dom de todos, pois é através do Espírito Santo que nós recebemos os benefícios da morte na cruz, a fé. E a fé é um dom recebido pelo Espírito Santo. Como diz Paulo em Efésios 2:8, pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. É dado, é de graça, é um dom. A fé é um dom recebido por Deus. E através desse dom que recebemos pelo Espírito Santo, nós recebemos a vida eterna, que é outro dom, a vida eterna, a salvação. Percebam que esses 3 dons que nós recebemos de Deus, não são dons que nós nascemos com eles, ao contrário dos dons naturais. Esses são para benefício próprio, nosso. Nós ganhamos para nós usufruirmos. Mas há outros dons espirituais ao qual Deus nos dá através desses 3, com o intuito, sim, de ajudar e cuidar do próximo. Paulo nos fala desses dons em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 5 a 11. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade de fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um
alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem do conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé, e para outra, o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito o poder de fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Esses são exemplos. Há dons dados por Deus para usarmos para o bem de todos. Cada um tem um dom diferente. Não temos todos o mesmo dom. Então, assim no trabalho da igreja, como na vida cristã, muitos e variados dons são necessários e importantes. Sendo assim, não podemos todos ser pastores, professores de escolinha bíblica, músicos, líderes de diretorias, ou pessoas que fazem visitas. Mas isso não quer dizer que quem não faz parte desses exemplos não tem dons. Falar a alguém sobre Cristo, saber testemunhar, estar bem preparado para isso é um dom. Ensinar um filho sobre a palavra de Deus é um dom. Ajudar quem precisa é um dom. Participar ajudando de alguma forma ou de outra. Deus nos capacita. Pois todos nós possuímos o Espírito Santo, todos temos a fé, todos temos a vida eterna, a salvação. Então, esses dons que são para o nosso benefício nos capacitam, nos dando dons para ajudar ao próximo. Para trabalharmos, desempenharmos funções na igreja. Paulo disse isso também em 1 Coríntios, nesse capítulo 12, nos versículos 14 a 27, quando ele diz: pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé dissesse, já não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse o olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte, diferente do corpo, conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma só parte, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias, e aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias, recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse, uma pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é a parte desse corpo. Paulo está dizendo que todos somos importantes. Assim como um corpo, o dedinho não deixa de ser importante como o coração. Um precisa do outro. Se um sofre, os outros sofrem. Se um ajuda, os outros também precisam ajudar. Se um precisa de ajuda, os outros precisam ajudar. Se você não sabe como usar os seus dons, pense um pouco. Pense no que você pode fazer, no que você gosta de fazer. Talvez seja visitar pessoas, ir ao hospital, visitar idosos, visitar crianças, cuidar de crianças, levar a palavra de Deus sem medo a pessoas que você não conhece. Talvez ajudar dentro da igreja, fazer uma leitura, teatro, cantar, enfim, são os mais variados dons e nenhum é mais importante ou menos importante do que o outro. Todos são necessários. O nosso trabalho não é somente dentro do templo, da construção que chamamos de igreja, mas
é no mundo. E os dons são variados. Muitas vezes nós não sabemos direito como fazê-los. Por isso precisamos pensar um pouco. Como posso trabalhar no que eu gosto de fazer? Mas assim como os dons temporais, nós não devemos ser negligentes. Deus não exige, mas nós não devemos ser negligentes no uso dos nossos dons. Nós não devemos escondê-los, mas devemos fazer uso deles para o bem do nosso próximo, para que possam fortalecer a nossa fé, receber a fé, através do nosso agir como cristãos, para que o Espírito Santo também possa agir neles. Então fica a pergunta: como usamos os nossos dons? Como podemos usá-los da melhor maneira? A maneira como usamos os nossos dons determina se nós somos bons mordomos ou não dos bens que o Senhor nos dá para administrar. Na parábola que lemos antes dos empregados, vemos que 2 empregados fizeram uso responsável dos seus talentos. Então podemos nos questionar: estamos fazendo um uso responsável deles ou não? Se estiver usando-os, você está usando eles da forma correta, com o objetivo com o qual Deus lhe deu eles, ou de forma irresponsável e egoísta? Em todos os lugares onde eu estive, não somente como pastor, mas tendo contato com outros pastores, com pessoas que trabalham na igreja, o assunto sempre foi o mesmo. Poucas pessoas são que se disponibilizam a trabalhar. Muitos são os que preferem ficar sentados, ser servidos. Apenas uns 20% e 30% dos membros se disponibilizam a estar trabalhando, ajudando de alguma forma ou outra, limpando a igreja, cuidando da flor do altar, acendendo as velas, fazendo leitura, sendo membros de diretoria, tocando música, sendo professores, enfim, não importa. Mas por que isso acontece? Será que não tem espaço para todos no trabalho da igreja? Será que não temos que pensar que todos podemos fazer parte do trabalho antes de dizer que não? Que nós temos habilidades, apenas não sabemos antes de dizer não, eu não posso? Ou será que muitas vezes é melhor deixar na mão de quem já faz porque sabe como fazer e eu fico na minha? Ou existe apenas uns poucos que não permitem que o trabalho aconteça, que pessoas novas se envolvam? Qualquer que seja o motivo, o questionamento, existe lugar sim para todos. E erra aquele que não permite, aquele que proíbe, que diz que não pode. Mas muitas vezes nós precisamos procurar, refletir, pensar como eu posso ajudar. Mas existe também uma outra pergunta que foi levantada no início do estudo e que ainda não foi respondida. Falando de dons temporais, ou seja, desse mundo e espirituais, será que só sirva a Deus com dons espirituais ou com os materiais também, os temporais? E a resposta é sim, serve com ambos. Servimos ao Senhor também com os dons, os talentos deste mundo. Quando sabemos e reconhecemos que Deus nos deu todos eles, e então nós plantamos, somos agricultores que se preocupam com o bem-estar dos outros, que têm noção que está trabalhando para o bem-estar do mundo que Deus criou. Quando somos médicos que cuidam dos pacientes, sabendo que Deus nos deu essa tarefa, essa habilidade, esse dom para cuidar da saúde do mundo. Quando somos bons pais que se preocupam com a educação dos filhos, não somente bíblica, espiritual, mas também social. Quando nos dedicamos uma vida a cuidar do lar, dos filhos, do marido, da esposa, dos pais, muitas vezes doentes. Quando dedicamos a vida em prol do outro, isso também são dons. Tem pessoas que abrem mão de uma vida para estar 24 horas cuidando de outra.
E isso é um talento. É algo que precisa vir de fora, pois muitas vezes nos sentimos cansados de tudo isso. E precisamos ajuda, mas nós continuamos fazendo, porque alguém está nos capacitando. É Deus. Esses são exemplos. Mas percebam que quando se fala de dons ou talentos, são habilidades que não precisam ser grandiosas, excepcionais para dizer que é talentoso. Talvez são dons que recebemos ao longo da vida. Como, por exemplo, nunca imaginamos talvez que temos a habilidade de cuidar de alguém. Mas quando precisa nós conseguimos, porque Deus está nos capacitando. Então, quando percebemos que esses dons são dados por Deus, então temos noção de como é grande a nossa responsabilidade perante Deus e o mundo com nossos dons, com nossas habilidades. Como somos importantes nesse mundo. Pois, como diz aquele hino conhecido, estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distante do lar. E no final do hino diz, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Que possamos sempre ser bons administradores daquilo que Deus nos deu para fazer, pois esses dons, esses bens são do Senhor. O mundo é do Senhor. Tudo é do Senhor. E Ele nos coloca para trabalhar e ajudar, tanto o mundo como sua igreja. Por isso, sejamos sempre bons administradores dos bens do Senhor. Amém. Estou